Eu não tenho bebido apenas água normal regular em mais de 40 anos, sabe? Minha água é água viva das plantas, água estruturada H30. Então eu vejo a grande diferença. Então, aos 76 anos, sem dores, sabe? Eu ainda subo em coqueiros. Você consegue imaginar? Passar quase 50 anos sem adoecer? Prepare-se para se surpreender, porque isso é exatamente o que Aris Letton, o pioneiro da culinária ética de alimentos crus, alcançou. Esse notável senhor de 76 anos, frequentemente confundido com alguém na casa dos 50, vive uma vida que muitos de nós só poderiam sonhar, e acredite, ele não tomou uma única xícara de água em mais de 4 décadas. Qual é o segredo dele para longevidade e saúde? Junte-se a nós em uma jornada fascinante enquanto exploramos a vida extraordinária de Aris Letton. A morte não pode trazer vida à tona, e é por isso que chamamos essa comida de comida viva para pessoas vivas. Vamos mergulhar em seu estilo de vida único de alimentos crus e descobrir os segredos que o mantiveram vibrante e livre de doenças por mais da metade de sua vida. Prepare-se para se inspirar. Como sabemos, a água da qual estamos falando, todo mundo fala sobre isso, é vazia, é sem graça, e hidrata. Isso é bom, mas minha água precisa fazer muito mais do que isso. Então eu alcanço alturas mais altas, sabe? Eu alcanço alturas mais altas. Está a minha fonte de água aqui, água de coco, água viva direto da vida, direto da natureza. Então esta água tem mais eletrólitos do que qualquer outra coisa no planeta. Hidrata, tem potássio, tem muitos minerais, é claro, tem 10% de açúcar, todo o açúcar de que meu corpo precisa. Então eu uso isso de manhã, é a primeira coisa com que eu me banho internamente, com água de coco, tomo um pouco de suco de limão ou, sabe? Esse day então é isso, mas eu bebo água, mas ela precisa vir de uma planta. Há 47 anos agora, eu não como comida cozida, como você a conhece. Sim, todos os alimentos ao sol, alimentos cozidos pelo sol, porque eu sei que os 3 alimentos essenciais na vida são o sol, o oxigênio e a água viva, e eu extraio esses dos vegetais. Então não me fale sobre baseado em plantas, vamos lá. Eu sou um linguista. Quando ouço falar de alimentos à base de plantas, o que diabos é a base? Se a planta é a base, com o que você a misturou? Com um pouco de sapo, com algumas nanopartículas, com alguns transgênicos, com alguns produtos químicos, ou o que for. E por favor, não tente me vender a carne sintética. Nós viemos antes da carne, nós somos antes da carne e nunca nos contentamos com a carne. Vocês reservaram essa palavra carne para carne de animais, nós não estamos nisso. O significado original da palavra carne é alimento. Verifique seu dicionário. A jornada de alimentos crus de Aris Letton começou nas ruas de Nova York por volta de 1965. Foi lá que ele percebeu o quão destrutivos nossos corpos podem ser, sabe? Queremos voltar à terra, queremos ser orgânicos, queremos alimentos naturais, você sabe, é sobre amor, e o amor começa em casa, ame a si mesmo. Então, com meu pós nós estamos falando sobre, sabe, revolução da saúde, revolução dos alimentos, porque eu estou perdido nessa selva de concreto, sabe, saindo do mato, e eu sabia, era isso, sabe, era comida, não havia dúvida. Acabei comendo alimentos que eram armas, essa comida é uma arma a qual fui apresentado, então tive que me erguer a partir disso. Isso levou a uma dieta vegetariana, ele rapidamente se tornou vegano e depois mudou para uma dieta de alimentos crus. Minha biblioteca, eu tinha uma biblioteca com mais de 15 mil livros, eu comprei todos os livros que pude encontrar sobre vegetarianismo, é claro, tudo sobre comida crua que pude encontrar, e, sabe, estou falando de 15 mil livros conscientes, sem piadas, sem mentiras, sem histórias, sem ficção, sabe, todos autoajuda, yoga, tai chi, massagem, meditação, astrologia, sabe, eu me envolvi muito com isso, porque algo ressoou comigo com essa vida, sabe, então chegou a um ponto para mim, influenciado por todos esses ângulos diferentes, todos os velhos livros de alimentos crus. Estamos falando de Hilton Ota, você sabe, o que é, qual é o nome dele, Dr. Rohr e sua esposa, eles tinham um restaurante de alimentos crus em Los Angeles, em Hollywood, nos anos 50, é isso que estamos fazendo hoje, o que está acontecendo nesse circo de comida crua é uma piada, sabe, é uma piada, sabe, eu tenho a base real, sabe o que são alimentos crus? Um alimento é considerado cru se nunca foi aquecido acima de 40 a 48 graus Celsius, também não deve ser refinado, pasteurizado, tratado com pesticidas ou de outra forma processado de qualquer maneira. Em vez disso, a dieta oferece muitas maneiras diferentes de preparação, como sucos, misturas, desidratação, embebição e germinação. A dieta de alimentos crus é tipicamente baseada em plantas, consistindo principalmente de frutas, vegetais, nozes e sementes. O criador da cozinha Sunfired, Aris Letton, acredita firmemente em consumir alimentos cultivados naturalmente da terra e cozidos com luz solar natural. Seu compromisso com a dieta de alimentos crus tem mais de 53 anos, demonstrando sua dedicação persistente a esse método distinto de alimentação.
Segundo Aris Latham, os alimentos não precisam ser cozidos porque são cozidos pelo sol ou são à base de sol. A ideia por trás dos alimentos à base de sol é uma transferência direta de energia solar através das plantas para nós. É dessa escola de pensamento que os alimentos à base de sol nasceram. Não há nada negativo sobre isso, por que usar o negativo para expressar uma criação tão positiva? Então, eu adicionei um S aos não cozidos, eu coloquei o S de volta no meu peito. Alimentos à base de sol, cozidos pelo sol. O período de crescimento é o processo de cozimento, e é muito lento, muito exato, muito meticuloso. Você pode dizer quando a panela está pronta, os pássaros, as abelhas, os morcegos e as borboletas vêm para se alimentar. Então, precisamos nos alinhar, entrar na fila atrás deles, eles sabem o que estão fazendo. Então, cozinhamos os alimentos até a perfeição. A luz solar é nosso principal nutriente. Quando comemos maçãs, pêssegos, peras, nectarinas e bananas, alface, pepino e todas essas coisas, estamos buscando extrair o sol dos alimentos. O que diferencia a abordagem de Aris Latham em relação às suas refeições é seu estilo de vida sem fogão, sem micro-ondas. Segundo ele, é durante o período de crescimento que o alimento passa pelo processo de cozimento, e temos todos os tipos de alimentos vegetais disponíveis para nós, cheios de nutrição ótima do sol. Não acreditamos em carbonizar, queimar, grelhar ou assar nossos alimentos. O fogo é um destruidor de vida, tudo morre após um certo nível de calor. Ari acredita que o calor do cozimento depleta vitaminas, danifica proteínas e gorduras e destrói enzimas que beneficiam a digestão. À medida que a porcentagem de alimentos crus aumenta, você se sente satisfeito e tem mais energia com refeições menores, porque os alimentos crus têm o melhor equilíbrio de água, nutrientes e fibras para atender às necessidades do corpo. Os alimentos que o mantiveram livre de doenças consistem em smoothies, suco de frutas, vegetais, ervas, nozes e muitas frutas. Aris Latham é conhecido como o homem que não bebe água e não tomou uma gota de água da torneira ou destilada em mais de 40 anos. Ele bebe água de coco e água das plantas, incluindo melancia, laranja e agrião cultivado pela água. Cozinhar sem um fogão parece inacreditável, mas Aris tem feito isso há anos. Por exemplo, ao preparar uma torta, ele cria uma crosta de torta única desidratando-a para obter uma textura crocante e a preenchendo com frutas frescas fatiadas, resultando em um tratamento delicioso e saudável. Uma manhã típica em sua vida começa com o que ele chama de duche interno, que são muitos tiros de água de coco, suco de limão, suco de aloe vera e suco de folhas de hortelã, algo forte para acordar suas células. Então, o limão é agora o sabonete para o limpador interno. Destacando os benefícios do consumo de alimentos crus, Aris Latham diz que comer uma dieta de alimentos crus pode reverter ou interromper o avanço de muitas doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas e câncer. Cozinhar cria radicais livres, que são a principal causa do câncer. Quando você diminui o número de radicais livres com os quais suas células são bombardeadas, você diminui seu risco de câncer. Ele acrescentou que uma dieta de alimentos crus também pode protegê-lo de doenças agudas, como resfriados e gripes, e ajudá-lo a manter um corpo saudável com melhores defesas para prevenir a intrusão de doenças. Compartilhando algumas dicas sobre como obter o máximo de uma dieta de alimentos crus, ele aconselha que é melhor escolher uma variedade de dietas de alimentos crus, pois consumir uma variedade de alimentos crus pode ajudar a garantir que você obtenha todos os nutrientes essenciais. Outra dica é garantir que haja alimentos fermentados, como chucrute e quinte, que são uma excelente fonte de bactérias benéficas e probióticos. Esses alimentos podem ajudar a melhorar a saúde digestiva e equilibrar a microbiota intestinal. Comer gorduras saudáveis também é fundamental. Gorduras saudáveis, como abacates, nozes e sementes, podem ajudar a mantê-lo satisfeito e fornecer ácidos graxos essenciais. A dica mais importante que ele compartilha é monitorar os níveis de energia de uma pessoa. Segundo ele, se você perceber que está se sentindo lento ou fatigado, é melhor considerar adicionar mais gorduras e proteínas saudáveis à sua dieta. Aris Latham, que possui um doutorado em ciência dos alimentos, treinou milhares de chefes nos princípios de alimentos harmoniosos, saudáveis e éticos, acumulando amplo conhecimento de plantas, ervas, nutrição, dieta, atenção plena e bem-estar. Sua frase de efeito memorável é: não é a comida em sua vida, mas a vida na sua comida. Isso fica evidente pela sua presença radiante e físico em forma. Ele advoga por uma revolução alimentar indo além do que a maioria das pessoas se atreve a explorar em relação às escolhas alimentares, enfatizando a importância de espalhar essa mensagem para longe e largo. Aris Latham não segue um regime de exercícios rígidos, mas aos 76 anos, ele afirma estar saudável e ativo, admitindo que sua força corresponde à de pessoas mais jovens. Um treino de 1 hora começa depois que ele se levanta da cama. Seu treino consiste em correr ou caminhar ao redor de sua fazenda de 700 acres, colhendo frutas dos 7.000 coqueiros e 100 variedades de árvores frutíferas que crescem lá.
Um vídeo postado online dele escalando uma árvore para pegar um coco viralizou, acumulando milhões de visualizações, o que ele achou bastante divertido. Aris enfatiza a importância de um descanso de qualidade. Ele tem alguns conselhos para pessoas mais velhas que desejam assumir o controle de sua saúde e corpo. Ele diz: minha filosofia é sobre olhar para um ciclo diário, às 24 horas, o corpo humano passa por dormir por 8 horas significa que estamos jejuando, o que desliga todo o sistema digestivo para que o corpo possa fazer o trabalho de reparação, quebrando células velhas e construindo novas células. Explicando mais, ele diz que as primeiras 8 horas de seu dia são o período de quebra do jejum, não o café da manhã, para extrair impurezas. À noite, temos 8 horas para esvaziar o cesto de lixo. O que fazemos deve facilitar essa eliminação, evitando alimentos que sobrecarregam o sistema digestivo. Em vez disso, alimente o corpo com alimentos elétricos, basicamente frutas, que compreendem umidade e fibra. Preparamos o corpo para a terceira fase do nosso dia, reabastecendo com materiais de construção de 12 horas ao meio-dia. Às 8 horas da noite, o corpo entra no modo de construção, então vamos colocar os materiais de construção. É quando você quer colocar seus alimentos ricos e pesados, sua proteína e seus amidos. Então quando eu digo proteína, estamos falando de coisas com gordura como coco, abacate e esses tipos de coisas. Estamos falando de proteína vegetal, principalmente outras nozes e sementes, e então os amidos, os grãos, os feijões e as raízes. Então reunimos algumas raízes aqui e fizemos suco das raízes para mostrar. Se você deve mexer com raízes, então você deve fazer suco dela. Quando ele não está criando receitas, ele dedica muita energia para passar sua sabedoria adiante. Seu site Sunfire.pdf de sabor, sua própria escola culinária Sunfiredo oferece retiros, expedições na natureza e cursos de culinária. Ele também realiza workshops para jovens locais sobre a importância de uma dieta saudável e emprego. Seu Gourmet Sunfiredo foi destaque em várias publicações e revistas, e ele projetou experiências vibrantes de Gourmet Sunfiredo para uma extensa lista de clientes famosos e dignitários internacionais. As delícias da culinária Sunfiredo foram servidas a inúmeras celebridades e dignitários, incluindo a ex-juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Sandra Day O'Connor, Barbara Strand, Dennis Weaver, Dick Gregory, Dexter King, Marilyn e Harvey Diamond, Erykah Badu, Tony Rebel e Demi Moore. Aris Letton foi votado um dos melhores chefes vegetarianos dos Estados Unidos pela revista Vegetarian Times. Ele foi destaque em revistas como Essence, Jamaican Eats, Vegetarian Gourmet, Health Quest, Upscale Ux Balance e nas revistas de fitness do Japão, Tarzan Fitness, e a lista continua. Aris Letton tem sido procurado para apresentar e atender a organizações como o Congresso dos Estados Unidos, o Ministério AGAPE, a Convenção da Associação Médica Nacional, o Instituto do Câncer do Hospital de Washington, as Nações Unidas, a AIDS, o Instituto Nacional de Saúde, o Green Festival, a Comissão de Saúde Pública de Ohio, o Half Moon Resort em Montego Bay, Jamaica, o canal Discovery, o Raw Spirit Festival no Panamá, a conscientização sobre o câncer de mama, a Sociedade Autobond, o Dia da Terra, a Expo Total, a Saúde Canadá, a Nova Expo da Vida em San Diego e o mundo.